Oi, gente! Eu sou a Joana e eu e meu grupo, Letícia Novaes, Lucas Vecchietti, Caian Vitor e Isis Caterine, vamos falar sobre 2 capítulos do livro Oportunidades Disfarçadas, sendo eles as oportunidades disfarçadas nos ressentimentos e as oportunidades disfarçadas no mercado em geral. Procuramos trazer as partes mais importantes e interessantes desses 2 capítulos. Esperamos que gostem. Começando pelas oportunidades disfarçadas nos ressentimentos, a gente pode falar sobre os sentimentos negativos, que podem fazer com que o profissional se destaque no mercado. Porém, a raiva, o ódio e o rancor podem gerar inimizades e desconforto para todos. O próprio Michelangelo se sentiu revoltado após uma proposta da igreja. Ela sabia o quanto ele não gostava de usar os pincéis. Portanto, ele decidiu canalizar toda a sua revolta para o trabalho e estudo. Assim, a Capela Sistina nasceu de uma desavença entre o artista e o clero. Outro caso que também envolve a revolta é do famoso Walt Disney. Após ter criado um personagem para uma empresa e ter vendido todos os direitos, foi demitido. Então, seu desejo de vingança fez com que ele se inspirasse nos seus colegas de quarto, os ratos, para desenvolver um personagem superior. Se ele não tivesse sua carreira interrompida, será que o Mickey existiria? O autor do livro diz que o ódio é como o urânio, destrói onde é armazenado. Porém, apesar do seu potencial destrutivo, o urânio é responsável pela energia mais poderosa que existe. Ou seja, se você começar a ser tomado por esses sentimentos negativos, pode tirar vantagem dessa situação. Agora, se você foi vítima de uma injustiça profissional prejudicado pelo seu patrão, pode considerar essas mágoas como uma motivação para dar a volta por cima. Israel tinha 24 anos dedicados a que refresco, até a empresa ser vendida para uma multinacional, a Philip Morris. Os estadunidenses demitiram e destrataram os funcionários da empresa, inclusive Israel. Porém, ele tinha um bom relacionamento com os principais distribuidores, além de uma personalidade cativante. Quando souberam como Israel foi tratado, se posicionaram ao seu lado e sugeriram que ele criasse o próprio negócio. Israel começou bem, atendendo os amigos e com um enorme volume inicial de vendas. A Philip Morris acabou empurrando a empresa concorrente. Atualmente, a General Brands, empresa criada por Israel, supera a Tang da marca Philip Morris. Ou seja, em qualquer negócio, o segredo está nas pessoas que tocam o dia a dia e se tornam próximos dos compradores. O jovem editor da Harvard Business Review, Alan Weber, sempre se sentiu fascinado pelo Japão e procurava participar sobre tudo que diz respeito ao tema. Foi convidado para uma bolsa de 3 meses de estudo lá e então conheceu uma nova realidade. Quando retornou, quis compartilhar os aprendizados com a revista na qual trabalhava, porém não foi bem recebido. Revoltado com a forma que foi tratado, se demitiu junto ao seu amigo e juntos anunciaram o lançamento de uma revista tão inovadora quanto a que Alan viu no Japão, a Fast Company. Ele não queria apenas garantir espaço, mas também envelhecer a Harvard Business. Tantos problemas poderiam ser evitados se as empresas tomassem mais cuidado ao demitir um colaborador, principalmente alguém que sabe sobre o assunto. Como diz o estrategista militar Sun Tzu no livro Arte da Guerra, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Exigência dos consumidores. Ferrari versus Lamborghini. Você sabia que talvez a rivalidade entre Ferrari e Lamborghini poderia não existir? E eu vou te explicar o porquê agora. No início de 1960, a Ferrari estava no auge de vendas, mas um fazendeiro apareceu na sede da empresa a fim de relatar um problema na embreagem ao próprio dono. Mas ninguém quis ouvi-lo, então ele falou: "Vocês não quiseram me ouvir? Vão se arrepender. Vou fazer um carro do jeito que eu imagino e garanto que vai ficar muito melhor que a Ferrari." No ano seguinte, Ferruccio Lamborghini, o fazendeiro lá do começo, lançava ao mundo um carro capaz de competir com a Ferrari. E o bolso de couro? Jacob Davis, um renomado alfaiate que sempre recebia críticas de seus clientes pela durabilidade das sopas. Ah, suas roupas não são resistentes e rasgam muito fácil. Mas o que ele podia fazer se as pessoas que as utilizavam trabalhavam de sol a sol, embaixo de chuva e tudo mais? Certa vez, uma mulher foi até seu ateliê e pediu uma calça com bolsos mais resistentes. Isso o enfureceu, então pensou em algo que nunca soltaria, até que viu uma sela de cavalo e decidiu usá-la. Estava esperando que a mulher não gostasse, mas a reação foi outra, e na semana seguinte várias pessoas estavam procurando pela calça que os bolsos não soltassem. Holly, comandante da TAM, estava irritado, pois a primeira sede da TAM foi no interior de São Paulo. Então, sempre que os passageiros entravam no avião, seus pés estavam sujos e, consequentemente, sujavam o carpete do avião, podendo até estragá-lo. Então, Holly desenvolveu uma excelente estratégia de marketing: colocar tapete vermelho na porta do avião. A desculpa? Falar que era para os passageiros se sentirem celebridades, mas na verdade era para não sujar o carpete da aeronave.
Nesse mesmo capítulo, o autor ainda fala sobre as pesquisas e os cuidados que se deve ter ao contratá-las e ler os resultados. Pesquisas são importantes instrumentos que ajudam as empresas a entender os hábitos e as variações de preferência dos consumidores, assim como testar novas ideias e produtos. Porém, é preciso tomar cuidado, e, de acordo com o autor, esses são os 3 principais riscos que as empresas podem cometer. Primeiro, usar a pesquisa apenas como endosso. É como se você já tivesse a sua opinião formada e só quisesse que o instituto de pesquisa ajudasse ele forçando um pouco a barra, influenciando assim o trabalho do pesquisador, sendo que o único a perder com isso é a empresa contratante. Um exemplo foi a Coca-Cola, que, baseada em pesquisas, resolveu alterar a fórmula do clássico refrigerante. Porém, os executivos que queriam a mudança, então passaram para os institutos que indagassem apenas se o público gostaria desse novo sabor. Após uma intensa campanha publicitária, o resultado foi um desastre. O que aconteceu de errado é que não perguntaram em algum momento o que realmente o consumidor tem a dizer e o que ele realmente acharia de trocar o sabor da Coca-Cola. Ou seja, se você já tem sua opinião formada e não quer mudar, não faça pesquisa. Vai evitar com que você gaste dinheiro em um trabalho inútil. Ao fazer uma pesquisa, os resultados não devem ser lidos ao pé da letra. É preciso ter inteligência e sensibilidade para entender os dados e os diferentes pontos de vista. E tenha calma, leituras apressadas e superficiais costumam resultar em conclusões equivocadas. Utilizar a pesquisa como muleta para qualquer decisão. É importante dizer que pesquisas não são instrumentos de precisão absoluta. O risco vai existir sempre. É preciso aprender a viver com as incertezas e fazer apostas de vez em quando. Um exemplo é o Morita, lançou o Walkman sem fazer nenhuma pesquisa, porque seguiu seu instinto, que no final estava certo. Lee Iacocca foi um grande empresário executivo que salvou a empresa Chrysler da falência. Porém, uma motivação para isso foi um sentimento terrível e traumático que ele guardava do seu último emprego, a Ford. De acordo com a biografia do próprio Lee, ele e Henry Ford II não tinham uma boa relação, e após acontecimentos foi demitido e humilhado. Com esse sentimento, Lee Iacocca assumiu a Chrysler e transformou a energia negativa em algo produtivo, com a intenção de se vingar da Ford lutando contra ela no mercado. O principal motivo para todo esse triunfo foi o ressentimento que ele tinha com o ex-patrão. O próprio Lee afirma: "As marcas deixadas por Henry Ford, principalmente na minha família, serão duradouras, pois as feridas foram profundas, mas os acontecimentos dos últimos anos tiveram um efeito curativo." Se você considera uma pessoa rancorosa, eu posso te garantir que não mais que o Steve Jobs, e eu vou te explicar. Em 1996, quando a Apple passava por dificuldades financeiras, perguntaram ao Michael Dell, CEO da empresa rival, o que ele faria, e ele respondeu: "Eu fecharia e devolveria o dinheiro para os acionistas." Steve Jobs levou isso como uma provocação, e 10 anos depois, quando a Apple estava no auge da fama, ele falou aos seus funcionários: "Pessoal, parece que Michael Dell não é bom em prever o futuro. Nossa empresa hoje vale mais do que a dele." Concluímos com esse capítulo do livro que se algum dia você não for capaz de dominar suas emoções e se ver tomado por sentimentos como ódio, revolta, ciúmes, raiva, inveja, não é recomendado guardar tudo isso para você. Faça como os cases que citamos. Canalize esses sentimentos para o trabalho. Como vimos, isso pode dar certo. Bom, deixando o assunto de ressentimentos um pouco de lado, vamos falar sobre problemas. E você? Você gosta de problemas? Bom, os superiores da Toyota adoram um problema. Ok? Talvez você tenha achado isso um pouco estranho, mas e se eu te disser que em 2008 ela completou 77 anos da liderança como a maior fabricante de carros do planeta? Bem, esse pensamento e filosofia única tem um início em 1946, após a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava devastado, economia estagnada e mercado escasso. A empresa corria alto risco de fechar as portas, já que não tinha nem demanda no mercado interno e nem condições para concorrer no mercado externo. Isso fez com que a empresa parasse e olhasse para si mesma e revesse sua forma de trabalhar. Pensando assim, eles fizeram de tudo e incorporaram qualquer ideia que pudesse gerar mais economia, produtividade e evitasse ao máximo desperdícios. Essa filosofia de origem japonesa chama-se Kaizen, que significa melhoria contínua, que crê na identificação de problemas visando a melhoria constante, que, ao contrário do nosso pensamento ocidental, os problemas são vistos como algo ruim que precisam ser escondidos. Porém, isso por si só já é um problema, já que não vai ser desprezando um problema que o vai fazer sumir. Isso faz persistir, crescer e causar ainda mais danos. Bom, um problema pode impulsionar o negócio, mas isso só é possível quando aceitamos a realidade. Como disse o americano William Arthur Ward, o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista muda as velas.
Um exemplo de empresa que se adaptou e mudou as velas foi a Sadia. A Sadia se encontrava em Santa Catarina, porém, ela precisava crescer e se encontrou na necessidade de aumentar as suas fronteiras ao polo industrial de São Paulo. Porém, as estradas na época eram péssimas e não existiam caminhões frigoríficos. Pensem nisso, nós temos 700 quilômetros separando as cidades. Com certeza até lá os produtos estragariam. Porém, eles chegaram na conclusão que, bem, se não vai por terra, se não vai por baixo, vai por cima. E assim começaram a ser realizadas entregas pelo ar. Bom, eles conseguiram atender a demanda do polo industrial. E até mesmo depois foi criada uma empresa apenas para cuidar disso, a Sadia Transportes Aéreos. Bom, após o melhoramento das estradas, um certo tempo depois não valia a pena mais levar os produtos pelo ar. Então assim começaram a levar passageiros. E assim foi criada a Transbrasil S.A. É interessante, já que além deles se livrarem de um problema, eles também descobriram outro segmento para atuar. Bom, um outro caso de adaptação ocorreu com uma empresa japonesa. É sabido por todos que o Japão possui uma taxa de natalidade extremamente baixa, enquanto a sua população de idosos não para de crescer. Em vista disso, um funcionário de uma marca de papinhas de bebês teve a ideia de adaptar o produto para o público da terceira idade. Bom, qual seria um outro público que se interessa por alimentos macios e sem sal, amassados ou em pedaços pequenos? Em vista que as pessoas com idade avançada normalmente têm a sua carga dentária mais delimitada. Algumas pessoas não possuem dentes, enquanto outras enfrentam problemas com a mastigação. E, bom, a empresa então resolveu redirecionar todo o seu marketing para este novo público. E não teve só que adaptar a sua comunicação, como também teve que alterar as embalagens. Bom, não aceitar a realidade foi o que impediu as gravadoras de lidarem com o avanço da internet no início dos anos 2000. Na época, os downloads ilegais estavam crescendo muito e, graças a isso, a margem de lucro da indústria tinha caído de 20% para 5%. A primeira ação foi utilizar o lobby da categoria para criar uma legislação específica de punição da prática dos downloads irregulares. Mas, apesar disso, o movimento continuou a crescer. Em 2002, o setor finalmente se convenceu que era impossível de ganhar essa briga, então as empresas começaram a anunciar serviços de vendas de música pela internet. Porém, muitas rixas históricas, intrigas e brigas de egos impediram que as principais gravadoras se unissem. Elas começaram a brigar entre si pelo controle das bibliotecas musicais, e o resultado foi catálogos fragmentados e extremamente incompletos, que dificultava a tarefa do usuário de encontrar a canção desejada. E os preços de música para música começaram a variar, com critérios de fama do artista ou sucesso da composição. Steve Jobs enxergou a sua oportunidade disfarçada e concluiu que somente alguém de fora daquele meio poderia negociar entre rivais e obter a adesão de todos. Adquiriu uma pequena empresa que desenvolvera um software, estabeleceu um modelo de negócio e, seguindo o lema da Apple, pense grande, mas simplifique, decidiu que toda e qualquer música custaria a mesma coisa, 99 centavos. No final de 2001, Jobs lançou o iPod. Uma inteligente campanha de marketing o torna um novo ícone cultural. Criou em 2003 a loja virtual de música iTunes, gerou 2 milhões de downloads nos primeiros 16 dias. E o resto da história todos já sabem, só sucesso e domínio do novo mercado. Em 1997, a sul-coreana LG atravessava o auge da crise da Ásia. Os impactos da crise na indústria eram altos, mas a saúde financeira e o posicionamento estratégico da empresa eram bons, mas seu mercado precisava ampliar para manter-se lucrativa. A LG optou por investir no Brasil, para fortalecer seu núcleo de negócios. Investiu em 2 complexos industriais, contratou 3.000 funcionários e investiu em inovação. Em menos de 5 anos, a LG já se encontrava entre as líderes em produção de telefones celulares e televisores de plasma e LCD, segmento em que foi pioneira no mercado nacional. Ela construiu uma posição forte no Brasil, reforçando sua saúde financeira, e hoje o Brasil é o segundo principal mercado para a LG, atrás somente dos Estados Unidos. Apesar do sucesso conquistado, a estrela passou grande crise. A fábrica quase quebrou 2 vezes, quando o governo Collor abriu sem critérios a economia em 1990
e quando o governo Lula reconheceu a China como economia de mercado, em 2003. Viu seu mercado interno minguar devido ao comércio de falsificados e contrabandeados, estimado em 40% do mercado. Passou 5 anos sem conseguir exportar, devido à concorrência desleal chinesa, atingindo toda a indústria de brinquedos do país, segundo dados da Abrinq. Redução de vendas pelo rompimento com a Mattel, que após uma batalha judicial, retirou o direito da estrela de produzir a Barbie, ícone das Fashion Dolls. Com enormes dificuldades, a estrela sobreviveu e manteve-se no mercado, e descobriu as oportunidades disfarçadas dentro da crise, e aplicou uma velha máxima da vida e do mercado. Se não pode combater o inimigo, alice a ele. Entrou no território do inimigo, criou uma unidade na China para poder exportar, beneficiando-se da mão de obra farta e barata por lá. E agora, a empresa volta a exportar para o Brasil e outros mercados. Bom, pessoal, chegamos ao fim da apresentação. Eu queria deixar um lembrete para vocês que todos os dados que foram citados durante a apresentação foram retirados do livro Oportunidades Disfarçadas, do autor Carlos Domingos. Então, alguns dados podem estar desatualizados. E bem, muito obrigada pela atenção e não se esqueçam, viu? Se vocês estiverem passando por algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, aproveitem esse limão que a vida está dando para vocês e façam dele uma bela limonada.